BRICS, inicialmente formado como uma aliança entre economias emergentes para fomentar uma nova ordem mundial mais equilibrada, tornou-se hoje um palco de disputas geopolíticas cada vez mais explícitas. O grupo, que começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora abriga 11 membros, um inchaço promovido sobretudo pelos interesses da China. Mas o que poderia parecer um avanço da cooperação internacional esconde, na verdade, uma aliança desconexa, marcada por interesses particulares, desequilíbrios estruturais e um claro viés anti-americano. A expansão do bloco serve muito mais ao projeto geopolítico chinês do que a qualquer conceito real de integração multilateral. A China, ao impulsionar essa ampliação, visa ampliar sua influência global e construir uma rede de parceiros que sirvam como contrapeso à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. É ela quem dita o ritmo, escolhe os aliados e conduz os temas das reuniões. E o Brasil, que sempre ostentou um histórico de neutralidade, hoje escancara um alinhamento que o coloca de um lado da disputa, e não é o lado que prega democracia e direitos humanos. Durante a mais recente cúpula do BRICS, presidida pelo Brasil, o país protagonizou um episódio que marcou profundamente sua imagem internacional. O presidente Lula, em um discurso que circulou amplamente, questionou em que fórum internacional ficou decidido que o dólar seria a moeda padrão global. A pergunta, que à primeira vista poderia soar como um questionamento legítimo, na verdade revelou um profundo desconhecimento sobre os fundamentos da economia internacional. O dólar não se impôs por imposição política ou diplomática, mas sim pela força da economia americana, pela estabilidade institucional dos Estados Unidos e pela confiança que sua moeda inspira, três características que nenhum dos novos membros do BRICS possui. Além disso, o Brasil contribuiu para a redação de um comunicado final que, apesar de falar em paz, multilateralismo e soberania, ignorou completamente as violações sistemáticas desses princípios por parte de alguns dos seus próprios membros. Rússia, Irã e China são protagonistas em ações que vão diretamente contra tudo aquilo que o Brasil diz defender: respeito aos direitos humanos, liberdade de expressão e democracia. No entanto, o documento final preferiu o silêncio conveniente. Pior, condenou a Ucrânia por se defender dos brutais ataques russos, que todos os dias tira a vida de muitos civis. O clima se agravou ainda mais após o governo brasileiro divulgar, em vídeo institucional, mapas que retratam regiões da Ucrânia sob controle russo com as cores da bandeira da Rússia, uma afronta direta à soberania ucraniana e uma validação implícita da anexação ilegal promovida por Moscou. A ausência de Vladimir Putin na reunião, impedido de viajar por conta de um mandado de prisão internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, foi um dos pontos mais simbólicos do esvaziamento moral do grupo. Ao mesmo tempo, Xi Jinping, pela primeira vez, se recusou a comparecer a uma cúpula do BRICS. A Índia, por exemplo, mantém uma postura cada vez mais ambígua, colaborando com os Estados Unidos em setores estratégicos enquanto participa do BRICS com notável frieza. Internamente, o Brasil também passa por um momento de crise diplomática com os Estados Unidos. Donald Trump anunciou um tarifaço contra países alinhados ao BRICS, ameaçando sobretaxar em até 40% produtos de países que desafiam diretamente a hegemonia americana. O Brasil, até o momento, permanece com uma tarifa de 10%, mas a tensão aumenta com cada gesto de confronto simbólico promovido pelo governo brasileiro. Trump, como de costume, não poupou palavras e classificou o BRICS como um bloco com práticas anti-americanas. As ameaças incluem também sanções ao Brasil e a figuras do governo, como o ministro Alexandre de Moraes, via Lei Magnitsky, instrumento legal que permite aos Estados Unidos punir estrangeiros envolvidos em corrupção ou violações graves de direitos humanos. O ex-assessor de Trump, Jason Miller, e outros aliados, vêm articulando para que essas sanções se tornem realidade, o que abriria um novo flanco de tensão bilateral. A hipocrisia do discurso se torna mais evidente quando observamos que o mesmo governo que condena sanções americanas ou europeias contra regimes autoritários faz vista grossa, ou pior, elogia, países como o Irã, acusado de financiar grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, e o Itamaraty, que sempre atuou como uma força moderadora e racional da diplomacia brasileira, hoje parece submetido a decisões impulsivas e ideologizadas da Presidência da República. No campo econômico, a proposta de desdolarização do comércio entre os membros do BRICS é outro exemplo do abismo entre discurso e realidade. O uso de moedas locais enfrenta barreiras técnicas e políticas quase intransponíveis.
Nenhum país quer acumular rúpias indianas ou rands sul-africanos. Tampouco a China tem interesse real em tornar o yuan uma moeda internacional plenamente conversível. Isso implicaria abrir sua conta de capitais e perder o controle sobre sua economia, algo que Pequim não está disposto a fazer. Na prática, o projeto de desdolarização é muito mais uma declaração simbólica de desafio à ordem americana do que uma iniciativa viável de curto prazo. A China, mais uma vez, finge liderar uma mudança estrutural no sistema financeiro global, mas sem abrir mão do controle centralizado que garante sua estabilidade interna. O BRICS, assim como sua mais recente cúpula, revela-se um gigante desorientado, onde cada país joga por si e se alinha quando convém. As ditaduras, como Rússia, China e Irã, encontram nesse espaço um refúgio diplomático, onde seus abusos são ignorados. Já as democracias, como Brasil e Índia, oscilam entre a conveniência econômica e o constrangimento político. O grupo se transformou em um conglomerado de contradições, onde princípios são descartáveis e alianças são formadas não por afinidade ideológica, mas por pragmatismo estratégico. O Brasil, ao seguir essa trilha, corre o risco de perder aquilo que ainda lhe conferia algum prestígio internacional, sua capacidade de ser uma ponte, um interlocutor neutro, um país que buscava equilíbrio em um mundo polarizado. A aproximação com regimes autoritários e a repetição de discursos incoerentes abrem espaço para questionamentos sérios sobre a posição real que o país deseja ocupar no cenário global. E enquanto isso, os Estados Unidos, mesmo com todas as críticas que se possa fazer, continuam sendo o epicentro de um sistema baseado em liberdades civis, Estado de Direito e pluralismo político. Desafiá-los gratuitamente, sem ter estrutura econômica ou militar compatível, é mais do que ousadia, é imprudência. A cúpula recente do BRICS terminou com discursos vazios, promessas frágeis e uma sensação incômoda de que o bloco já não sabe o que quer ser. A retórica de resistência ao Ocidente só encobre a falta de coesão interna, os interesses divergentes e a submissão cada vez mais explícita às ambições de Pequim. No fim das contas, o BRICS de hoje não representa um novo mundo em construção, mas sim o reflexo de um mundo que ainda não encontrou seu rumo. E o Brasil, infelizmente, parece estar andando de olhos fechados em direção a um caminho de isolamento e irrelevância. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Nós não precisamos, todos os países, ir atrás do dólar para fazer o comércio exterior. Quem é que decidiu que o dólar era a moeda padrão? Vocês participaram de alguma votação? Vocês conhecem alguma reunião na ONU que decidiu? Vocês conhecem alguma votação em algum lugar do mundo que decidiu? Não. Foi os Estados Unidos que impôs.